eu sou a Débora Lins e seja bem-vinda ao nosso canal Bi Academia de Negócios. Aqui é um lugar onde eu apoio você, mulher, que deseja empreender ou que já tem uma empresa. Bom, o tema de hoje é sobre um livro que eu super recomendo para todas as minhas clientes, que é O Mito do Empreendedor. Esse livro ele foi escrito pelo Michael Gerber, que é um especialista, né, e um dos poucos livros que falam diretamente para a pequena empresa. Porque temos dezenas e diversos livros que falam sobre negócios, sobre empreendedorismo, mas muito com um olhar para as grandes empresas. E aí muitas vezes a gente tem uma dificuldade de colocar em prática os principais insights ou mesmo as dicas, os aprendizados. Por quê? Porque a gente não tem ali uma estrutura ainda tão grande como se sugere em vários livros sobre negócios e empreendedorismo. Então esse livro é um achado, se você puder ler, vale muito a pena, mas eu vou destacar aqui alguns pontos que eu acho que são muito importantes sobre esse livro. Primeiro é que ele começa, bem no início, ele mostra um diálogo dele com uma cliente que é a dona de uma confeitaria, né? Ele chega para visitar e ele vê, né, assim, todo aquele ambiente que foi muito bem feito, muito bem cuidado, e ele começa a entender com ela, né, quais são as principais dificuldades. E aí, quando ela começa a falar, ela se emociona muito. Por quê? Porque ela sempre teve uma habilidade muito boa, assim, ela sempre foi reconhecida por alguém que fazia muito bem aquilo que ela vendia, que são tortas, né? Se não me engano, é uma loja de tortas. Por muito tempo, ela fazia aquilo de uma forma muito por hobby, para agradar as pessoas, para receber as pessoas em casa. E ela conta que os amigos, as pessoas próximas falaram para ela: você tem que abrir um negócio disso, você é muito boa nisso que você faz. Ela pegou essa dica ali, pegou esse feedback das pessoas e foi lá e construiu a empresa dela de tortas. Só que essa pessoa, né, essa personagem, ela não planejou, né? Ela não fez nenhum planejamento, ela simplesmente pegou todas as economias que ela tinha e montou o melhor espaço que ela podia para vender as tortas. Comprou os melhores equipamentos, colocou os melhores mobiliários e começou a trabalhar, contratou, logo precisou contratar uma pessoa, mas não treinou, não estruturou um negócio, não fez nenhum tipo de preparação e nem de planejamento e começou a vender. Só que com isso, ela se sentiu o tempo inteiro muito sobrecarregada. Ela acordava muito cedo, ela dormia muito tarde, ela tinha que fazer de tudo um pouco e tudo que ela fazia nunca estava bom, porque ela não conseguia se dedicar a nenhuma das tarefas que ela precisava fazer no decorrer do dia. E isso foi chegando num nível de exaustão que ela passou a odiar aquilo que ela tanto amava. Bom, esse é o início do livro, isso mostra a realidade de dezenas, milhares de pessoas que começam um negócio sem planejamento. E a solução que o autor dá, né, do mito do empreendedor, que inclusive chama o mito do empreendedor porque ele fala que muitas vezes o empreendedor é um técnico, né, uma pessoa muito boa naquilo que faz, que é picado pelo bichinho do empreendedorismo e acha que pode, de uma forma muito natural e sem muita preparação, começar a empreender e que tudo bem, só o fato de saber fazer já é o suficiente. Isso não é uma realidade. Por esse motivo, né, eu falo muito para os meus clientes, eu falo muito nos meus cursos, que é a preparação, a parte, inclusive, da preparação comportamental, a preparação da estrutura, né, da sua estratégia, de como as coisas vão funcionar, de todas as formas operacionais, na necessidade de recursos, seja um recurso físico, estrutura, pessoal, que você vai precisar, isso precisa ser feito antes de você tomar qualquer decisão financeira, né? De alugar o imóvel, de comprar, de começar a reformar, de sair fazendo, né? E ele explica isso muito claramente nesse exemplo e depois ele entra nas soluções. E é legal o formato que ele dá como solução, até na narrativa do livro, é que ele fala que você precisa construir um negócio que possa ser multiplicado. E ele dá um exemplo, né, do McDonald's, né? Como o McDonald's foi pensado, como o McDonald's foi estruturado e como o McDonald's conseguiu multiplicar com mais de 10.000 lojas no mundo inteiro o modelo de negócio. Por quê? Porque ele foi planejado para crescer, ele foi pensado para crescer. E aí ele explica, fase por fase desse planejamento, desde uma estrutura de
planos de marketing, de uma estrutura operacional detalhada, de uma estrutura financeira, que inclusive é um assunto que a gente vai tratar aqui nessa série, que eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Não fugir desse aspecto, principalmente financeiro. Por quê? Porque tem muita gente que fala, o fato de não gostar eu não quero fazer, né? E quando você decide empreender, e o próprio Michael fala bastante nisso, quer dizer que parte do seu trabalho vai ser aquilo que você não quer fazer, mas que é necessário que seja feito. Então ele ensina sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Então é um livro muito completo que dá pra gente, reforça muito do que eu digo, que não só eu, mas todas as pessoas que trabalham com empreendedorismo têm em mente, que é necessário sim que você dedique um tempo para buscar conhecimento, para fazer toda a parte do planejamento e que para ir incorporar tudo isso aos poucos no seu negócio, né? Não coloque todos os ovos numa única cesta, porque empreender é risco. Hoje o mercado ele tem um potencial, de mudança e de rapidez com que as coisas se transformam tão grande que a gente precisa sim se calçar, nesse alicerce que é esse papel que o planejamento traz. É lógico que o planejamento vai fazer com que você não corra riscos? Não, ele vai reduzir os riscos e vai deixar você muito mais aberto para fazer as modificações que são necessárias. Então o conteúdo de hoje foi uma dica de um livro que é excelente, que é o Mito do Empreendedor. Compre o livro, leia, faça suas anotações, não deixe de colocar em prática todas as sugestões que esse autor incrível deixa pra gente. A gente aprende muito fazendo essas leituras mais assertivas e com foco em processos de melhoria. Eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Deixe aqui também sua dica de livro, algum livro que tenha impactado a sua vida, que te ajudou em alguma fase. Acho que todas nós precisamos, aprender uma com as outras. Deixe sua curtida, compartilhe com outras mulheres e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!